Estamos aqui no OpinaCast, em mais um programa onde a gente vai debater, vai ver pontos de vistas diferentes. E o programa de hoje a gente vai entrevistar uma pessoa que tem lado, que sabe, que fala. É quem, Paulo? Quem será? Que eu lembro, eu sei que ela foi a mais votada, a vereadora mais votada no último pleito. É verdade. É uma honra estar recebendo no programa de hoje Perpétua Dantas. Obrigada, meus amigos queridos, pelo convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Eu vou dizer que a minha primeira entrevista depois de eleita, a eleição foi no domingo. Na semana seguinte a gente foi comemorar e eu tenho a honra de... Eu já estava lá, né? Exatamente, Paulo Nailson estava lá e a gente fez a entrevista com ele. Então, para mim é uma honra muito grande estar fazendo balanço da Do que foi conclusão 2022, do né? que foi 2022, eu digo sempre, da conclusão do segundo ano de mandato, porque a gente chega num momento muito importante, que é o meio do mandato. Então tem aí pela frente o ano legislativo de 2023 e 2024, que vai ser um ano que promete. E a partir de 2023, na realidade, para vocês, né, tudo vai conduzindo para a disputa eleitoral, né? Então Exatamente. tem que haver um certo... Um equilíbrio. E como é que está sendo ser vereadora? Quais são as dificuldades? O que você imaginava que faria e que não está conseguindo fazer? Como é que tá? Olha, esse passo dado foi um passo muito pensado, por muito tempo gestado. Eu entrei na política como cientista política há mais de 15 anos, quando me formei na Universidade Federal de Pernambuco em Ciência Política. Encontrei com Paulo em várias apurações de eleições, participei do processo eleitoral, das campanhas, mas é outra história, você está do outro lado da moeda. Você está participando enquanto agente político eleito constitucionalmente pelas pessoas. Eu fiz um plano de vereança. A minha candidatura foi uma construção de muitas mãos. Não foi, começou na sala de aula, com os alunos. Eu vim da política estudantil, já fazia política, já estava inserida em alguns ambientes. Aí veio a família, Ana Maria Arnaldo também. E fiz um trabalho bom nas secretarias por onde passei. É porque você já veio do executivo, né? Exatamente, mas eu digo que a minha principal sapata, o meu principal alicerce, porque eu só fui secretária menos de 3 anos, 2 anos e 10 meses, mas eu tenho projetos sociais na SES UNITA, consolidados há mais de 20 anos. Então eu venho numa caminhada, né, dentro dos trabalhos de assistência social, a partir da atividade jurídica em Caruaru, desde 2001. Então são aí 22 anos de muita luta. Na SES eu ainda coordeno, nunca deixei a sala de aula, ainda coordeno 4 projetos e cheguei a tomar conta de 8. Então, era uma atividade que eu chegava muito nas pessoas. E isso aí também foi dando espaço para mostrar que eu tinha essa liga social e que, com o mandato eletivo, poderia fazer ainda mais pela população. Nós, mulheres, temos muito receio, a gente gosta da política, gosta de estar nos espaços de luta, nos sindicatos, nas associações, nos conselhos e nos movimentos sociais. E muitas vezes a gente tem muita dificuldade, Paulo, de se colocar para a política, para um cargo eletivo. Veja, eu sendo professora de Direito, tendo toda uma estrutura ao meu redor que me ajudaria do ponto de vista jurídico, não foi fácil. Agora vamos pensar em uma mulher humilde, liderança comunitária, com baixa escolaridade, sem conhecimento jurídico, mas uma potência nas lutas de classe. É muito difícil para nós essa corrida eleitoral. Por isso, esse ano 2020, a eleição, ter conseguido colocar 4 mulheres na Câmara, foi um passo importante. Eu espero que 2024 venha aí com uma grande surpresa e a gente consiga colocar mais mulheres naquele espaço. E como é que você vê a entrada de... Você elegeu uma governadora, entrou várias mulheres na política. Como você vê isso? Foi diante de políticas públicas que... Foi diante de luta de vocês? Como é que foi? Teve a Das Tereza no mulheres? Senado, né? Assim, Não, entre o outros. acesso da mulher aos espaços de poder na política, ele é indispensável, ele é fundamental. O fato de eu me coloquei enquanto oposição, porque foi o caminho que eu tinha aqui em Caruaru,
do governo da prefeita Raquel, como sou oposição ainda na Câmara de Vereadores, não desmerece em nada a importância de você ter uma mulher à frente da política. O que eu discordo é a minha visão sobre como se faz a política, a construção dos caminhos da política. Né? Isso aí a gente vê que mudou completamente a relação institucional da Câmara de Vereadores, não é Perpétua Dantas apenas que está dizendo isso. Isso é dito pela boca de todos os vereadores e vereadoras da Câmara. As relações institucionais mudaram. Né? Então, quando você vai encaminhar, por exemplo, um pacote de projetos de lei para a Câmara de Vereadores, aí você me perguntou o que era que você esperava. Eu esperava isso. Eu esperava, porque eu fui formada no direito, eu esperava que a Constituição fosse cumprida. Eu não achava que eu estava ali para ser figura decorativa, nunca achei. Porque ali tem muita gente com capacidade. Então, eu achei que a gente ia sentar, ia debater, ia discutir, ia mostrar os pontos favoráveis, ia pedir ajustes. Como a gente assiste no Congresso acontecer, como na Alep acontece e como em várias outras cidades aconteciam. Então, minha maior decepção, quando eu assumi o meu mandato, foi ver na prática o que eu estudei enquanto cientista política. O modelo decisionista de construção da democracia, onde você não consulta ninguém, onde você não dialoga e você manda goela abaixo mesmo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como eu não tenho juízo, eu já nasci não obedecendo. Né? Eu obedeço às minhas convicções, aquilo que eu acredito. Então, isso é com qualquer pessoa. Com a minha mãe, com os meus irmãos. Eu acho que a gente luta muito, nós mulheres principalmente, para conseguir ter uma identidade, uma autonomia. E aí isso tem um preço. Tem gente que ama a gente, tem gente que odeia a gente. É um preço que se paga. Ter personalidade tem um alto custo. E personalidade na política e coerência na política, você perde capital político, mas você ganha capital político também. Na sua experiência, só para poder a gente ultrapassar essa fase, enquanto secretária, foi secretária da Mulher? Comecei pela Secretaria de Políticas seguida, para Mulheres, pela Secretaria de Políticas para Mulheres, e com 1 ano e um pouquinho eu fui... Que é uma secretaria bem mais ampla, né? Que essa outra que é fiz um trabalho social, recursos Se eu não humanos. tivesse feito um trabalho bom, ninguém tinha botado nas minhas costas a SDSDH, que é Assistência Social, Direitos Humanos, Esportes e a desafiadora Habitação. Então, são 4 secretarias em uma só. E foi a partir dela e da luta, né, nos territórios periféricos, zona rural, em Caruaru, que a ideia da candidatura surgiu, principalmente quando eu fui para um congresso no Pará. Eu acho que esse congresso do Pará, que foi um congresso nacional de assistência social, foi um divisor de águas, porque eu vi uma vereadora, né, que tinha sido secretária, se colocar e dizer que nós, muitas vezes, nos acovardamos, né? E nós temos um potencial muito grande, um potencial que pode agregar na vida das pessoas, por conhecer. Quem conhece a assistência social, conhece a saúde, conhece a educação, conhece a segurança pública, porque faz parte de uma secretaria que ela é intersetorial por excelência. Então, se você tiver oportunidade, se você tiver, vá, dê esse passo. Aí eu assisti aquilo ali, pronto, aí eu voltei. Eu já estava... Mas fiquei caladinha, fiquei na minha. Neguei até a última hora. Quais são as suas influências na política? Quais são as figuras políticas que mais influenciam você? Vamos lá. Eu sou uma mulher que tem uma história de luta na esquerda, né? Então, eu já passei por alguns partidos. Minha primeira filiação foi no PT, desde da minha adolescência. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Sempre votei em Lula, em Dilma. Minha família, meu pai é um dos filiados mais antigos de Caruaru, que ele já é falecido. Minha mãe é viva ainda também. Então, eu vim da política estudantil. E aí, claro, o PT, Lula, Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann, Jandira Fegali, a Benedita da Silva. E tem uma mulher que é assim, para mim, uma grande inspiração, que eu fiquei extremamente emocionada quando me encontrei com ela num encontro em Brasília de luta pela assistência social, que foi Luísa Erundina. Então, para mim, se você se perpetua, diga, um ícone, uma mulher assim, brilhante. Para você ver, ela foi eleita agora para mais um mandato de deputada federal, em virtude da magnitude e da potência do mandato de Erundina aos 88 anos.
Então eu já entrei tarde na política. Para uma pessoa como eu, não tenho pai na política, irmão na política, marido na política. Eu não nasci na política nem pelo berço, porque eu não venho de uma linhagem hereditária, e nem pela cama. Não sou casada com ninguém na política. Então, a trajetória de quem vem assim é mais difícil. Porque ela nasce do movimento estudantil, do movimento social, ela nasce dos conselhos, das associações, do trabalho de base. E é um trabalho mais difícil. Quando você tem um nome, claro que você tem que ter trabalho, tem que ter competência. Eu não estou retirando a competência, eu estou dizendo que há mais facilidades. E aí, Luiz Erundina começou na política praticamente depois de 50 anos. Então eu me espelho muito nela. Eu não tenho pressa, sou uma pessoa que tem muita tranquilidade. Se eu tivesse agonia, pressa, eu tinha sido candidata a estadual no último pleito. O meu federal, que foi Clodoaldo Magalhães, que foi eleito, que foi muito bem votado em Caruaru, sentou comigo e me pediu para fazer a dobradinha comigo aqui em Caruaru. Olhou o cenário político, não tinha nenhuma mulher candidata, disse que ia dar as condições da campanha, da estrutura, só que eu estou no primeiro mandato. Então eu me candidatei para cumprir um mandato de vereadora, que eu vou cumpri-lo, se Deus permitir, até o último dia de 2024, até o dia 31 de dezembro de 2024. E eu tinha esse compromisso, eu tenho esse compromisso com o povo de Caruaru. Então, se eu tivesse essa ansiedade, essa coisa, eu tinha de todos os Clodoaldo, se eu não fui eleita. Não sei, porque eu ia concorrer pelo Partido Verde. E eu não tinha janela partidária. Então, certamente, eu corri um risco muito grande de legalmente perder meu mandato. Porque o mandato é do partido, né? Não é da pessoa. E aí eu tive muita tranquilidade, ele entendeu, né? Eu não saí. E eu acho que Erundina me inspira muito. O que é que tem a ver? Tem a ver muito. Eu terei tempo. Eu estou começando. Eu sou mulher de 50 anos. Eu completei 50 anos em 2022, agora há pouco. E quando eu tinha 30, eu queria chegar bem aos 50. Cheguei, legal, né? Então, eu tenho 50 e tô tranquila, não tenho pressa de absolutamente nada. É engraçado, eu sou acelerada no dia a dia, quem trabalha comigo sabe disso. Mas eu sou uma pessoa que tem muita paciência, porque eu entendo que as coisas acontecem no tempo certo, a gente tem que ter o pé no chão, entendeu? Para não se precipitar. A gente tem que fazer um bom trabalho. Eu já tenho um trabalho de 20 anos na minha vida. Quem é meu aluno, metade de Caruaru que se formou em Direito, seja na FAVIP, onde eu trabalhei por 14 anos, na SES, onde eu trabalhei há 22, quase 23, passou por mim. Então, são pessoas que eu não preciso dizer, olha, deixa eu lhe dizer quem sou eu, deixa eu lhe explicar o trabalho. Não, professora, pelo amor de Deus. Entendeu? Porque eu não só dou aula. Dar aula é um pedaço da minha vida. Eu já trabalho com atividade social há muito tempo. E a perspectiva de poder estar numa Câmara de Vereadores, fazendo fiscalização, contribuindo para o orçamento, apresentando emendas. Eu tenho 4 projetos de leis aprovados com muita honra. E não tenho mais, infelizmente, por conta da rigidez, do engessamento aos mandatos parlamentares, por conta da lei orgânica do município, que eu já tenho pedido publicamente à mesa diretora, dirigido meu pedido ao presidente Bruno Lambreta, para que forme o quanto antes a comissão para revisar tanto a lei orgânica de Caruaru como o regimento interno, porque, na verdade, nós vereadores somos algemados. Para você ter uma ideia, tem legislatura aqui vizinho, em Bezerros, em Catende, em Bonito recentemente, em Orobó. Aí eu cito sempre uma cidade bem pequenininha, aqui perto, que é Ibirajuba. Que tem, então, mas nós somos uma cidade, a maior cidade do interior de Pernambuco, um colégio eleitoral com mais de 220 mil eleitores. Veja a magnitude de Caruaru. E no exercício da legislatura, parece que alguém tem que chegar em você e dizer, olha, menina, se conforme, viu? Você vai passar 4 anos aqui apresentando requerimento, votando projeto do executivo, votando contas dos prefeitos anteriores. E o que é que eu faço de minha parte? O que é que eu vou produzir? Peraí, você vai produzir projeto de lei que dá nome à rua, nome de logradouro, mas se contente, você também vai conceder títulos, medalhas e um projeto ou outro que semana da flor, semana de arte, não sei o quê, e pronto. E eu não posso fazer projetos que criam... Não. Então, assim, isso é muito traumático.
Isso é muito porque é como... e eu vejo projetos, eu não estou falando só dos meus projetos, eu vejo no SAPL, que é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, projetos do irmão Ronaldo, muito bons de conteúdo. Já vi projetos de Mano do Som, já vi projetos de Médico da Saúde, de Carlinhos da Seaca, que eu estou até analisando agora, um projeto em conjunto com Carlinhos, e que a gente sabe que são projetos que vão ser asfixiados na consultoria jurídica, não é porque a consultoria jurídica é má, não, é porque a lei orgânica não permite. E eu não sei como é que se mantém uma lei orgânica dessa forma por tanto tempo. Né? Mas eu acredito que nós entramos numa esfera mais democrática, mais deliberativa, a partir da chegada de Rodrigo Pinheiro, e que essa comissão há de ser formada para que Caruaru possa realmente bater no peito e se orgulhar, né, da magnitude dos projetos de lei apresentados pelos vereadores aqui do município. Muito bom. Essa dinâmica de vida que você tem, eu gosto muito de chamar de vida equilibrada, né? Não é fácil e é algo que a gente tem que estar sempre atento, né, para não causar um desequilíbrio tão grande. Mas eu acho que quem realmente consegue conciliar as coisas, horário de lazer, de descanso, de trabalho, e até mesmo de atitude, né? Então tem gente que lhe conhece assim, às vezes muito, muito brava, mas entre as pessoas que você citou que admira, né, a gente tem um até que saiu com essa frase clássica, que é endurecer sem perder a ternura, né? Então eu acho que muito da vida tá nesse equilíbrio, não é isso? De saber viver com a dosagem para... Exatamente, eu tenho muita inspiração. Eu sou uma pessoa que, do ponto de vista religioso, acho que há uma diferença em religião e religiosidade. Que religião vem de religare. Então eu tenho uma religiosidade muito grande. E o budismo, as leituras budistas mostram isso. Buda buscou este equilíbrio. Né? Os excessos, eles são muito ruins. Então a gente tem que ter, eu tenho o meu momento professora, eu tenho aquele momento que eu sou advogada, que eu estou no tribunal do júri, fazendo trabalho jurídico de atendimento ao preso, no projeto que eu coordeno com os meus colegas, aí ali a perpétua advogada, a perpétua professora, na Câmara de Vereadores, em defesa das pautas que a gente defende lá dentro. Mas eu acho que a gente não pode perder, Paulo, uma coisa. Eu fui coordenadora do curso de Direito, eu fui secretária de governo, e uma coisa que eu acho ótima, eu nunca deixei de ser perpétua. A gente está naquele momento, cumpre o nosso papel, mas sair dali... Eu sou uma pessoa que gosta de sambar, eu gosto de ir pro bar. Eu não bebo, mas eu gosto de ir pra barzinho. Eu sou uma pessoa que tem vida social, eu não me encastelo, eu não... porque eu tô ali com minhas assessoras, com Karine, com a Ilha, e é um lugar público, tá? A guarda municipal ali, tá? Aí toco uma música que eu gosto, eu não vou ficar em pé pra dançar, feito as outras. Vou. E lhe digo, vou pro bar de elite e vou para o local mais simples, da periferia, mais distante, que me convidarem. Então isso é muito bom para a alma, para a vida. E aí, como você disse, só não tem família? Ou tem também? Tem espaço para essa vida privada? Tenho com minhas filhas. Com os irmãos, na realidade é uma família muito bem integrada, né? Porque eu já perguntei assim, porque parece que quem está acompanhando a gente, puxa, se ela consegue fazer isso tudo, ainda sobra tempo para ela própria, ainda sobra tempo para... Meu domingo, o pessoal sabe, com minha mãe, à tarde, quando nós... irmãos nos juntamos, é uma festa no terraço de mamãe, nós gostamos de celebrar, de comemorar, de brigar também, que faz parte. Mamãe criou todo mundo com muita autonomia, isso é muito bom, com uma liberdade de expressão muito grande. Então eu posso lhe amar, mas não sou obrigada a pensar como você. Só na política eu não vejo isso. E os Dantas têm essa ramificação também do passado, né, em relação a gostar de política? Sim, Maria, meu pai, eu tenho um tio, que é irmão do meu pai, que nos anos 60, ele foi vereador em Garanhuns. Então, todo mundo sempre gostou muito de ler, o povo gosta de estudar. A educação mudou muito, transformou muito a vida da gente, né? E aí a gente termina tendo que... Os livros nos ensinam a gostar de política, porque é a política que comanda a vida da gente. Então, se a gente não compreende história, geografia, não compreende o nosso entorno, né, o contexto social em que a gente está, e aí a gente é levado para a filosofia, para a sociologia, é muito difícil a gente compreender os paradigmas que a política nos coloca. Porque se eu subo num ônibus, aquela tarifa que eu pago faz parte da política. Né? Se eu vou para uma maternidade, eu sou bem atendida. Uma maternidade, a política é quem determina aquilo ali. Eu abro a torneira, a água que eu vou consumir, eu pago a tarifa dela. Então, para morrer, para nascer, a política está na nossa vida. Então, a gente não pode negligenciar a importância da discussão política. Minhas filhas, eu tenho uma filha com 12, outra com 15, e desde muito cedo
A gente fala sobre política, elas acompanham o meu mandato, elas entendem a importância de ter uma perspectiva feminista, elas sabem que é uma sociedade patriarcal, sabem das dificuldades que nós mulheres temos e por que nós temos, né? Essa construção, o respeito à diversidade, né? As pautas de igualdade racial, da defesa dos direitos da população LGBTQIA+, da população preta, dos idosos, das mulheres. Ah, mamãe, por que a senhora abraçou? O que são esses vulneráveis? Porque essas pessoas são cidadãos e cidadãs de segunda categoria, infelizmente. Não é? Então, essas são coisas que têm que ser conversadas. Porque a gente só transmite aquilo que a gente vivencia, Paulo. Eu formo em casa um nazista. Eu formo em casa uma pessoa preconceitual, um racista. Eu formo em casa um machista. Né? Eu sou uma mulher de 50 anos e eu vi uma fala da Andréa Beltrão, que tem 58, que eu achei arretada, que ela disse assim, uma pessoa chegou e falou, André, você tem 58, você chegou tão bem. Ela, por que eu tão bem? Não é porque nós somos o tempo todo. Não, eu sou uma mulher de 50. Mas eu sou uma mulher de 50 anos como qualquer mulher de 50 anos. Então eu não tenho vergonha de dizer a minha idade, eu não nego a minha idade, eu acho que cada pessoa tem uma perspectiva. Ninguém tem a obrigação de chegar aos... A gente tem que respeitar a história dos outros, o contexto das outras pessoas. E deixar de lado essa ditadura que nós mulheres sofremos. Nós mulheres temos que ser competentes naquilo que fazemos, bonitas, né, malhadas, tá com a unha maravilhosa. Ser Mulher Maravilha é uma exigência para nós. Para nós. Por quê? Porque o Homem Maravilha não é exigido. Entendeu? Porque a gente vê verdadeiras distorções que fazem parte desse contexto de pressão com relação à nossa existência. Então, muitas vezes, você diz assim, as pessoas me veem, me acham brava. Não, é porque eu vou na tribuna e eu falo que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Então, se eu tivesse ali, como é que eles querem as mulheres? Como é que o mundo da política nos quer? Vamos falar de cotas? Olha aí o TRE, fiz uma homenagem ao TRE, caçando chapas inteiras de vereadores que burlaram, né, o sistema de cotas. Isso é uma forma de violência política muito grande. Isso é uma forma de silenciar mandatos possíveis que não chegaram. Porque quando eu crio um laranjal, eu estou impedindo que as mulheres que têm interesse, que muitas têm, tem competência, tem desejo de estar na política, estejam lá. Mas como é quando nós estamos, que eles nos querem? Eles nos querem podadas. Nos querem docilizadas, como diz Michel Foucault, docilizadas, a docilização dos corpos. Então eu tenho que ser aquela mulher que não vai romper com a expectativa do meu gênero, sempre educada, sempre com a voz mansa, né? Sempre de acordo com o sistema, aceitando pacificamente as imposições que são. Então, o que é que a mulher que suga? Não é assim, não. Tá errado. Voto contra. Me abstenho. Não vou engolir. Não. Então, aí como é que ela é estigmatizada? Ela é bocão. Ela é a barraqueira. Ela é a desequilibrada. São os adjetivos que nos dão. Quando a gente rompe essa expectativa da mulher doce, pacata, né? Não deixo de ser doce, mas pacata não sou, nem serei. Como você vê a questão das políticas públicas aqui em Caruaru? Está tendo um avanço ou não? Bom, vamos lá. É uma pergunta bem ampla e eu vou tentar responder de forma objetiva. Eu não posso dizer que não houve avanço em muita coisa, claro. Eu fiz parte, eu sou... quem acompanha meu mandato sabe exatamente o porquê das minhas... que eu digo que não fui eu que rompi com ninguém. Romperam com os caminhos, com os encaminhamentos. Nós tivemos, sim, avanços aqui em Caruaru. Agora, nós poderíamos ter tido mais? Poderíamos. Eu acho que quando você constrói coletivamente, você abre espaço à escuta. Então, aí vamos pegar as pautas. Poderíamos ter avançado na pauta da pessoa com deficiência. Poxa, como nós poderíamos ter avançado? Eu propus o Censo Inclusão em 2021. Se ele tivesse passado, o dinheiro de investimento, que já era pouco, para as causas das pessoas com deficiência, melhorar a acessibilidade, melhorar tudo, acesso à educação, às políticas de saúde, à política de segurança, mas eu não escuto. Então, um dos grandes erros das pessoas é centrar em si a sapiência sobre o todo, né? E isso a filosofia clássica grega mostra que nós não somos nada.
nós estamos em processo de aprendizado. Então, é muito bom você chamar, ouvir. Eu acho que se a sessão plenária fosse vista pelo executivo, a gente está batendo há 2 anos nas estradas rurais. Será que é mentira minha? Então eu vou dizer que houve avanço nas estradas rurais? Não. De forma alguma. Olha aí a luta dos professores. Houve requalificação de escolas? Muitas. Que coisa boa, isso é importantíssimo. Não estou tendo a importância disso. Mas houve avanço na política de melhoria da condição de trabalho do educador? Para você ter uma ideia, o professor contratado passou a vida em Caruaru ganhando salário mínimo. Chegou um projeto de lei no final de 2021, por conta da pressão dos professores em luta. Nós nos juntamos, o grupo nos procurou, a gente deu total apoio à causa, fomos para o meio da rua, tomaram a Câmara de Vereadores, foi uma pressão gigantesca. Aí chegou rateio do Fundeb, chegou o projeto de lei sobre concurso, chegou o projeto de lei do aumento da hora-aula do professor contratado. Ainda assim, o aumento dos professores foi apresentado fora da previsão legal com relação ao piso salarial. Então, assim, quando você pergunta, houve avanços, alguns avanços estão presentes e outros nem tanto. Então, eu acho que quando você... Nós aqui em Caruaru somos uma cidade que pagamos muito mal ainda aos profissionais de saúde. Eu fiz um quadro para mostrar como a gente paga mal profissional de saúde. Fisioterapeuta, nutricionista, biomédico, veterinário, dentista, nós pagamos muito abaixo de cidades como Petrolina, como Campina Grande. Então, eu acho assim, você vai melhorar a saúde quando esses profissionais começarem a ser remunerados dignamente. Porque a estrutura é importante ter insumos, é importante muita coisa. E outra coisa que não tem em Caruaru, que tem que melhorar muito, transparência na fila de consultas eletivas, de exames, de cirurgias. Nós precisamos ter mais acesso. É absurdo eu ainda ter que ligar para um secretário, uma pessoa da população ainda ter que ligar para um vereador para conseguir, na regulação, saber quando será o seu exame. Um exame mais difícil, mais tecnicamente complicado. Então, eu acho que nós temos aí um caminho a trilhar com relação a isso. Mas, claro que tiveram avanços. E só para fechar, a infraestrutura, eu falei de saúde, de educação. Aí minha família mora no Alto do Moura. Veja, nós aprovamos, a Câmara aprovou a renovação do Finisa, eu votei contra, porque não veio com a planilha dizendo as obras que iriam ser feitas. Aí eu pergunto, mas pro Alto do Moura tem 18 milhões. Cadê a execução dessas obras? Não é no Alto do Moura. O vereador Ranilson bate nessa tecla. Tem requerimentos sobre isso. Aquela passagem que dá acesso do Alto do Moura à BR-232, aquilo ali era para ser lindo. Quem vem da BR era para entrar em Caruaru, na época do São João, por ali. É uma vergonha. Há quantos anos? Aí você vai no Alto das Sete Luas, dê uma chegadinha lá, veja a situação da via. Nina Liberato abandonado. O Nina Liberato não tem capinação, não tem iluminação, não tem ruas com infraestrutura. O asfalto foi todo embora na chuva. Então, o Zé Liberato tem verdadeiras valas no meio da rua. O Zé Carlos de Oliveira também. O Novo Mundo, o bairro Novo Mundo, não tem nenhuma rua calçada. Então, nós temos o que avançar? Temos o que avançar. E eu sempre digo, vamos encarar a realidade? Né? Eu acho que aquilo que foi feito... Que bom, que maravilha, parabéns. Mas aí a gente às vezes fecha os olhos e vive num mundo encantado, um mundo perfeito, que eu até nomeei Caruaru no período eleitoral de País das Maravilhas ou de Dubai do Agreste, né? Dubai do Agreste, porque de repente foram 45 dias que as estradas rurais parece que não tinham nenhum buraco, que os bairros periféricos parece que não tinham nenhum problema. Foi passar a eleição, pronto. Toda a chuva, enxurrada de dramas das localidades voltaram a vir à tona. Então eu prefiro encarar, eu sou muito realista, eu vim da periferia, eu vim da Vila Padre Inácio. Hoje a Vila Padre Inácio está calçada, iluminada, saneada. Eu morei lá na época em que ela surgiu, que era mutirão. Sem calçamento, praticamente sem iluminação, chegando aí do esgoto com muita não tinha água nas torneiras, a gente pegava água no carro-pipa. Eu estudei no Mário 7. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem que ter o pé no chão, porque eu tive uma vida muito dura. Entendeu? Então, eu não me iludo com banquete. Sobre a questão dessa falta de infraestrutura em certas localidades, é falta de dinheiro ou falta de interesse
Eu acho que nenhum dos dois. Eu acho que não é falta de dinheiro, porque dinheiro, veja, nós estamos aprovando aí. Foi suplementação de superávit de arrecadação de 70 milhões de reais. Teve outra de mais de 100 milhões. Uma LOA que foi aprovada de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Teve outro Finisa que foi renovado. Então, dinheiro tem. E também não acho que é falta de interesse do prefeito de forma alguma. Mas eu acho que a gestão lhe coloca desafios. Aí a gente olha, eu digo, tem que ter licitação rodando, né? Tem que ter uma secretaria muito ativa, tem que ter o povo no meio da rua. Aí eu digo, Caruaru vai contrariar o bonde dessa história em que ele está vivendo, nesse momento, quando se transformar em um canteiro de obras. Eu até disse na sessão plenária da Câmara, um dia desse, agora no mês de novembro, que parece que desviaram um míssil da Rússia, né? Que não chegou na Ucrânia, chegou na Avenida Brasil. Caiu ali na Avenida Brasil, e a Avenida Brasil, ela tá ainda pior. Porque quando você pega ali depois do posto de gasolina, do Salgado, ela já começa com esburacada dali. Então, é um problema histórico. Então, assim, aí eu acho que, não sei se é o planejamento, não sei se eu sei que tem um tempo, eu fui secretária, gente. A única vez que a secretaria, que é a SDH, teve uma licitação própria foi quando eu fui secretária. E quem coordena a licitação é a ex-aluna minha, que eu convidei, Leandra. Está lá até hoje, por conta do bom trabalho que fez. Porque eu não aguentava esperar o tempo da licitação geral da prefeitura. Então porque tudo que se faz, você não pode gastar dinheiro público diretamente, a não ser em situações de calamidade pública. Tem toda uma questão legal que lhe amarra. Então você só pode comprar máquina, contratar pessoas, modificar, e logo uma Secretaria de Infraestrutura e Obras, com muita, né, dinheiro se tem, mas eu sei não, às vezes eu acho que tem uma caveira de burro enterrada, né, debaixo da secretaria, que entra ano, sai ano, e a gente continua na Câmara. Eu até brinquei no final do ano passado e disse, será que vamos passar 2023 aqui, ainda falando de estrada rural? Porque veja, o período de estiagem começou em setembro. Tem uma chuvinha outra, ó. Setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente está em pleno verão, período de estiagem. Tem umas chuvas, mas não é um período. Agora, quando é que vai começar o lamaçal? As águas de março, fechando, velho. Março pra frente lascou. Então a gente já teve o período de chuva de 2021, que foi desculpa para não fazer. Teve o período de chuva de 2022, que já foi desculpa para não fazer. Será que vai ter que entrar no período de chuva de 2023? Para dizer, eita, é porque por conta das chuvas agora realmente. E esses períodos de estiagem? Então eu vou parabenizar, ó, o Império Romano, há mais de 2000 anos, que fez estradas magníficas, estão lá ainda, vai a Roma. Que tem uma estrutura, inclusive, de escoamento de água, de drenagem, e veja que ali, perfeitas. Então vamos ver se a gente ressuscita o povo romano para fazer estrada aqui, porque a gente não sabe o que acontece. Sua experiência em relação ao gabinete itinerante? Quando eu fui para as ruas pedir voto às pessoas, eu fiz um plano de vereança. Eu não fui às cegas. Eu fui pautada em uma construção realmente coletiva em várias áreas em que eu estou atuando. Em que eu atuo, que são pastas mesmo. Eu juntei grupos, pessoas pretas, pessoas idosas, mulheres em situação de violência, o pessoal dos esportes, o pessoal da cultura, o pessoal da moda. Tudo isso me ajudou a fazer um plano de vereança, que quem quiser ver está publicado. É só ir voltando, ter paciência, lá nas minhas redes sociais, porque eu não tirei nada da época da campanha. E dentro desses planos, a ideia é trabalhar na construção da escuta qualificada da comunidade. E aí o gabinete itinerante, que a gente começou a rodar, é aquele momento em que a gente vai para dentro da comunidade. E o que aconteceu? Eu tenho um gabinete popular aberto, onde atendo as pessoas, e várias demandas chegam a gente, já tendo sido pautadas por outros vereadores. A gente sempre teve essa conduta ética, de inclusive na tribuna, publicamente dizer, olha, e dizer à comunidade, esse requerimento que você está me trazendo, esse pedido, já foi pautado pelo vereador fulano e tal, mas não foi executado. A gente reforça, porque a gente está na política para agir com decência com as pessoas. Então, eu acho que isso é um fator importante. Eu, pelo menos, penso assim. Então, o importante tá. Aí a população vê e acha isso uma coisa. Mas eu já levei para a comunidade. O vereador fulano, o vereador Leonardo Chaves, por exemplo, já fez esse requerimento. Tá vendo? Eu vou dar o toque. E não renovar. Que eu tenho essa possibilidade. Porque se eu renovar, ele não tiver renovado o requerimento, reiterado, o requerimento que está valendo é o meu. Então, o gabinete itinerante possibilita isso, né? Essa relação com as pessoas. A gente ir na comunidade, ser chamado
ir lá, fazer filmagem. Se você olhar na minha rede social, eu tinha feito uma promessa na época da campanha, que eu disse que a minha rede social ia ser uma espécie de cartório de prestação de contas. Aquilo que eu estou fazendo, eu publico minhas falas que eu entendo importantes, o balanço do mandato, que eu estou aqui com o papelzinho, com o balanço do nosso mandato até agora, com os nossos números, e o direct e o WhatsApp hoje são ferramentas importantíssimas de acesso das pessoas ao vereador, fazendo pedidos, fazendo solicitações. Uma coisa que ainda me entristece um pouco, mas eu entendo que é da estrutura, é o modelo clientelista, que é difícil de romper, Paulo. Porque assim, tem pedidos que vão de olha, Perpétua, por favor, interceda pela nossa rua, cano estourado, esgotos correndo, sem calçamento, falta de iluminação pública. Mas assim, vereadora querida, olha, eu estou precisando de um iPhone 13. Eu tenho um Xiaomi. Para fazer, eu queria tanto que essa mulher. Eu estou precisando construir minha casa. Entendeu? Então há uma relação ainda muito de troca de favores, em que as pessoas... Eu sofri muito com isso no primeiro ano. E, assim, eu disse, olha, o que eu posso fazer para sua comunidade? À medida que o mandato vai se conduzindo, vai se reeducando também. E muitas pessoas aí a gente tem que explicar. Faz parte do que a gente chama de formação política. E que quando eu estou fazendo um requerimento, olha, por esta comunidade eu tenho vários pedidos, toda uma luta muito grande, não sei o quê. Porque a gente entenda que o coletivo, né, ele tem que preponderar diante do individual. Não é que a gente não vá aqui ou ali, dentro das possibilidades, fazer uma concessão, mas não pode ser esse o caminho do mandato. Não pode. Foi essa relação com a comunidade que levou a trabalhos como aquele da praça, onde Sim, foi algo... ali foi uma coisa interessante. Eu fui para uma reunião na época da campanha, na casa do seu Paulo pintor. E juntei a comunidade e me perguntaram, você vai prometer? Não, eu prometo olhar pela cidade de Jardim, fazer requerimentos. Agora não posso prometer fazer aquilo que eu não vou cumprir. Porque eu não executo. É uma coisa que as pessoas têm que entender. Nós legislamos e pedimos. O requerimento é um pedido. Mas eu vou abraçar a comunidade. Uma vez eleita, eu vou ter um primeiro desafio. Junte o povo de novo. Vou fazer um pedido. Era um matagal aquilo ali, Paulo. Um matagal e uma montanha de lixo. Foram tiradas mais de 20 toneladas de lixo ali. Foi uma coisa assim. Aí, desde que vocês nos ajudem, porque eu preciso da parceria da comunidade, vamos ajudar. Tem um professor Tem um professor de engenharia ambiental aqui da SES Unito, o professor David, que fez até o projeto da praça. E a gente começou ali, assim, com as mãos praticamente. E hoje, lá na cidade de Jardim, ao lado da rua 47, é conhecido como Praça dos Pneus, é o projeto Pé na Praça, que prioriza, virou um requerimento. Eu até conversei com o Rodrigo. A revitalização de áreas urbanas degradadas. Essas áreas urbanas que terminam virando pontos de lixão são invadidas. As pessoas constroem regularmente e termina que o patrimônio público vai embora. Ali deixa de se tornar um equipamento, deixa de se tornar um espaço de encontro coletivo da comunidade. E isso aí poderia ser uma prática levada de baixíssimo custo para outras localidades. Mas a gente está aí na luta. E acaba chamando a vizinhança, Com a certeza. comunidade a ser co-participante, co-responsável. E traz à tona a no... ideia de pertencimento. O espaço público, não é aquela, é público, eu posso quebrar, não é meu, por que é que eu vou zelar? Quando você envolve a comunidade... Eu estive lá recentemente e eu participei de um desses diálogos, né, registrando para o blog, e presenciei até construções, né, bancos, eu fiz dessa... Depois que o Rodrigo entrou, né, a gente conseguiu um olhar mais humanizado sobre o projeto, e aí junto à Secretaria de Obras, o Andrews, e aqui eu quero registrar o nome de Tamires, eu acho que ela é executiva, a gente conseguiu botar os bancos lá de concreto para o pessoal sentar, e também a Secretaria de Serviços Públicos com a manutenção do espaço. Consigo colocar uma iluminação melhor. Mas ali a gente tem um projeto, ali ser uma pista de bicicross, porque é um espaço amplo aqui em Caruaru. E o pessoal do bicicross não tem dentro de Caruaru uma praça voltada. Então, ali é o espaço perfeito. E no projeto que a SES fez, tem uma pista no entorno, que seria o pessoal fazer atividade física, e no meio ali a pista de bicicross. Que eu tenho paciência, entendeu? Eu tenho paciência e botando. Qualquer transformação que a gente vai fazer na vida da gente não é de um dia para o outro.
Então tem que ter paciência. A política, principalmente quando você é vereador de oposição. Eu tenho que pedir uma vez, pedir duas. Aí, muitas, nem todas. Aí eu vou na tribuna e questiono. Aí ligam pra mim, entendeu? É um processo. É um processo. No blog, eu me lembrei dessas matérias aí. Teve uma matéria que a gente fez repercutindo um projeto votado lá na Câmara Municipal de Bonito, estou até abrindo aqui, onde ele dizia que autores de crime contra mulheres não poderão ser contratados em Bonito. Tá? Até puxei aqui, que é da autoria do presidente da casa, que é o Paulinho de Devar. E você tem um histórico com isso também, né? Até recentemente, algumas semanas atrás, saiu um vídeo seu onde você... Eu parabenizei o vereador Paulinho, parabenizei a Câmara de Bonito, estendi os parabéns à Câmara de Bezerros, que Bezerros, de iniciativa de um homem, eu esqueci agora o nome do vereador, também aprovou, e na cidade de Carpina, minha amiga vereadora Manu Lapa, vereadora de oposição também. Mas isso aqui não passou. E aí eu apresentei um projeto de lei com a mesma essência, com o mesmo objeto, para que em Caruaru, condenados em 2º grau, pelos crimes previstos na Lei Maria da Penha, não fossem contratados, ou seja, não pudessem tornarem-se servidores públicos, nem por concurso público, nem por seleção simplificada. Exceto, claro, se o cara terminou de cumprir sua pena integralmente e consegue reaver todos os seus direitos. Mas, infelizmente, como eu falei anteriormente, foi negado o parecer pela consultoria jurídica da Câmara, dizendo que o projeto tinha vício de iniciativa. Então, aqui em Caruaru nós temos um problema gravíssimo do tal vício de iniciativa. Fiz o projeto Empresa Amiga do Esporte, está na mão do prefeito Rodrigo Pinheiro, para poder apresentar enquanto anteprojeto. Nós precisamos... O esporte e a cultura... Você viu a luta que foi do Fundo Municipal de Cultura, né? Eu tinha até pautado ele aqui também. Uma luta grande, porque olha, eu já estou cobrando do Rafael Martiniano, estive com ele, né? Vou fiscalizar o fundo. Temos que ter editais. A gente precisa fazer com que a cultura e os esportes ganhem as periferias e as zonas rurais. Só assim a gente vai conseguir emancipar adolescentes e crianças. E o questionamento, né, que a gente ficou é que, assim, ninguém pode deixar de considerar que a existência da criação do fundo não tenha sido uma vitória. Foi sim, inclusive vitória do Rodrigo, né, enquanto prefeito. Vinha se arrastando durante a gestão de Raquel, ia para a Câmara, voltava. Mas lá na Câmara você manteve essa pauta ativa. A gente viu o fundo ganhar vida, né, se realizar, mas ficou essa questão, né? Por que Caruaru não colocou na lei, né, do fundo uma verba específica, ou vindo de IPTU, ou vindo de algum imposto, um percentual que garantisse que teria aquele valor todo mês? Isso era o que era correto. Indexar, não é? Um valor específico. Aí o que foi que eles fizeram? Mandaram um projeto de lei, e foi aprovado, do aluguel dos espaços públicos para a cultura. Naquele momento, a lei demorou tanto a ser encaminhada, que a gente ficou com medo. E foi em regime de urgência, eu não podia fazer emenda. Eu queria ter feito uma emenda nesse sentido. Perguntei à minha consultoria jurídica, você não pode. Que é outro problema aqui em Caruaru. A gente não faz emenda praticamente, porque tudo tramita em regime de urgência. Mas nada impede, aí vamos aprovar, para pelo menos ela nascer. Nasceu, já conseguimos, a gente tinha previsto uma emenda para ter uma emenda ao orçamento, à LOA, para ele já começar com dinheiro. E vai começar com R$400 mil. Isso é uma notícia que, inclusive, a gente não sabia, que era importante, né? Como ter dinheiro em caixa. Tudo bem, vai depender de aluguel de equipamento, ou então de alguém com coração generoso que quisesse fazer uma doação. Mas quais são os equipamentos que Caruaru tem? Por exemplo, o autódromo, né? Quando ele estaria apto para aluguel? O primeiro aluguel que foi para o fundo... Notícia excelente. Teve o Caruaru, Samba Caruaru. Então foi alugado para iniciativa privada e 20% do valor daquele aluguel já foi para o Fundo Municipal de Cultura. E uma das nossas emendas era dinheiro para o fundo. E aí Rodrigo mostrou, Perpétuo, fique tranquila, que eu estou mandando R$400 mil. E a gente vai, Paulo, fazer agora nesse ano 2023, elaborando, dialogando com a consultoria jurídica da casa,
um projeto justamente para tentar indexar um percentual ou do ISS ou do IPTU, porque também daria um visto de iniciativa. Para você ter ideia, eu não posso propor isso. Eu tenho que mandar fazer um projeto todo arrumadinho, tecnicamente, do ponto de vista tributário, e encaminhar para a prefeitura, para o próprio prefeito mandar enquanto projeto de lei. E é essa a lógica da prefeitura amiga do esporte. Entendeu? Porque no esporte o projeto seria esse, uma parceria, e que esses empresários que investiriam no esporte de alto rendimento, no esporte lazer, no esporte comunitário, eles vão conseguir ter algum tipo de benefício fiscal, ou no ISS, ou no IPTU. E aí você se sente o quê? Estimulado a investir no esporte. Agora, qual é o estímulo que eu tenho? Nós estamos no mundo capitalista. O capitalista visa dinheiro. Contam-se nos dedos, ainda no Brasil, isso está mudando, e vai mudar, se Deus quiser, ainda mais, mas aquela empresa que prioriza sua visão e sua função social. Eu não estou aqui só para ganhar dinheiro, para enriquecer, eu estou aqui também para melhorar a comunidade. Então, no momento em que a empresa tem um desconto no seu IPTU, no seu ISS, que são impostos municipais, ele se sente estimulado. Por quê? Porque aquilo que ele economizou aqui, ele vai ter que investir no esporte. E aí, quando eu falo nisso, gente, isso é política de segurança pública. Isso é política de educação. É tudo interligado. E são estratégias intersetoriais. Porque quando eu ofereço lazer, esporte, cultura em comunidade carente, em comunidade periférica, eu estou diminuindo os impactos da violência futura. Porque são essas crianças e adolescentes que são cooptados pelo crime. Quando você coloca educação, cultura, esporte na vida da criança, por que ela vai? Eu digo assim, eu sou um exemplo disso. Manuel, Arnaldo, Ana Maria e tantas outras. Eu digo assim, a gente vive. Minha vida, por que eu gosto de cultura? Porque dentro do Mário 7, minha vida transbordava cultura e esporte. Eu era estudiosa. Agora eu aprendi violão, grupo jovem. Eu toco violão. Meu amor pela percussão começou lá. Eu fui do Maracatu, eu fui da Ciranda, eu fui do Pastoril, dancei Pastoril na Rua da Matriz. Eu fui da banda, toquei na banda do Municipal e toquei na Bamuca, toquei na banda do Mário 7 na Bamuca, e fui atleta do Mirim ao Juvenil. Fui atleta de natação. Nadei, ainda fui atleta de karatê. Então minha vida era isso. Eu não tinha tempo para nada. Eu já era uma menininha de 10 anos, 11, com a agenda lotada. Por quê? Porque terminava uma coisa, começava outra. Eu chegava em casa e tomava uma e desmaiava. De tanta atividade. E eu não estudava em escola particular, nunca estudei. Estudava na escola pública, que oferecia tudo isso. Ok, só lembrando, você que está acompanhando, a gente esqueceu novamente no comecinho de você dar o like, né, deixar sua mensagem. Não esqueça de compartilhar e nem de se inscrever no nosso canal, o OpinaCast. Entrevistando hoje, batendo um papo, né, com a vereadora Perpétua Dantas. Mais alguma questão? Eu acho que agora a gente poderia... Falar de números. Já nessa etapa final do programa, estamos caminhando já para o final. Dá uma geral aí nos seus requerimentos, aquilo que você, nesses 2 anos, destacaria, né, como que foram mais relevantes para a comunidade, nas conquistas. Eu quero agradecer de antemão a nossa assessoria, né? Por fazer sempre esse apanhado. Isso faz diferença também na vida do vereador, claro. Né? Tem vereador que às vezes não se preocupa em contratar, por exemplo, como assessor de imprensa, um profissional qualificado, de ter essa equipe, e a gente percebe que nisso você tem. Tem uma equipe muito boa. Agradecer tanto a chefe de gabinete Aila, a assessora Karine, a assessora Nélia, o assessor Júnior, que são meus assessores, ao estagiário Matheus, e aos colaboradores, que eu tenho muitos, Petrúcio Cruz, Elizabeth, tem a Mônica, tem o Sóstenes, que é um músico maravilhoso, que é voluntário também. Então, assim, eu agradeço muito a Deus de ter colocado no meu caminho pessoas que têm uma visão parecida com a minha, da construção coletiva. Se eu não estivesse aqui, quem ia ter era um assessor meu dando entrevista. Consigo mandar para qualquer... Isso sempre foi assim. Consigo encaminhar para uma reunião, tá o prefeito, eu de olho fechado, vai assim, bora, faça o vídeo, a gente posta. Por quê? Porque tem não só capacidade e inteligência, tem comprometimento. E comprometimento é diferente quando a pessoa é comprometida com a coisa. Então eu sou muito grata a eles e elas, e quero agradecer também aos voluntários da minha família, né? Manuel Júnior, Arnaldo Dantas e Ana Maria de Barros, que estão sempre ali olhando, e a gente tem que ouvir. Eu sou uma pessoa que gosta de escutar.
Eu tenho a minha opinião, mas eu gosto de fazer escuta, porque quem não escuta tende muito mais a errar e a permanecer no erro. Mas vamos embora. Bom, nós fizemos 679 requerimentos, Paulo Nailson. É muito requerimento. Quase 700. 39 pedidos de informação a várias secretarias, vou pontuar algumas. A SPM, que é a Política para Mulheres, UOB Saúde, Secretaria da Educação, Fazenda, a MTTC, e aí seguem, todas as secretarias receberam Desenvolvimento Rural, pedidos nossos. 11 anteprojetos de lei, alguns requerimentos que eu queria destacar. E aí eu só quero fazer um parêntese, viu? Às vezes a pessoa apresenta assim, eu apresentei 50 projetos. Bom, eu tenho um baixíssimo número de projetos em virtude de não ter tantos projetos de nome de rua, de nome de logradouro e de comendas de honra ao mérito. E depois que a gente conheceu juridicamente o paredão da lei orgânica que engessa os pareceres da consultoria jurídica, não adiantava eu chegar aqui não, olha, eu apresentei 70 projetos. Se dos 70, 65 vão ser rejeitados e 5 é que vão. Então, assim, a gente tem que ter, quando eu disse a você que tem um pé no chão, eu tenho um pé no chão mesmo. Um requerimento 1230, a emenda é um projeto de lei que dispõe sobre a criação do programa Empresa Amiga do Esporte, que eu acabei de falar no município de Caruaru. Então, a gente está botando muita fé em que Rodrigo Pinheiro apresente esse projeto enquanto projeto de lei do Executivo. O requerimento 567, que é o anteprojeto, que dispõe sobre a proibição de contratação justamente de condenados pela lei Maria da Penha. Como foi barrado pela Câmara de Vereadores, em virtude do que eu já falei, a gente caminhou para o prefeito Rodrigo apresentar a iniciativa do próprio Executivo. Para Caruaru entrar aí no rol, né, da cidade amiga da mulher. Né? Cidade que não contrata agressor. Nem feminicida, nem quem tem a condenação pela Lei Maria da Penha. Requerimento 564, que também trata-se de um anteprojeto encaminhado ao Executivo, que altera o artigo 4º da Lei Municipal 6.331, que dispõe sobre os critérios para a concessão do auxílio aluguel e das outras providências. Nós começamos com o Rodrigo e ele se comprometeu que no auxílio, eu tomei conta da pauta da assistência, e aqui a gente quer que se amplie o rol de benefício do auxílio aluguel às mulheres em situação de violência que não precisem ser abrigadas nas casas-abrigo do Estado, mas que não tem para onde ir, porque o dono da casa é o agressor. Ela está com 5, 6 meninos, a mãe não tem como receber. Então essa mulher fica em completa situação de vulnerabilidade. E na época que eu era secretária da mulher, eu contei muitas vezes com a boa vontade e com a humanidade de Rodrigo Pinheiro, que era vice-prefeito. Karine Oliveira, que está aqui comigo, sabe disso, que era coordenadora do Centro de Referência da Mulher, de ligar para a mesa Perpétua, onde é que a gente vai dar guarida dessa criatura para passar a noite? Sabe quem me ajudava? Rodrigo Pinheiro. Perpétua, manda ela para o Hotel Bahia, manda ela para o Hotel Central. E a gente saía naquela correria, naquela situação. Então, isso corrigiria essa situação. E também aquelas pessoas do segmento LGBTQIA+, que são expulsas do ambiente doméstico em virtude da sua orientação sexual, quando a família não aceita. E lembrando, o auxílio aluguel é um benefício eventual. Não é para o resto da vida não, viu, minha gente? Não vai ficar sustentando, não. São 3 meses para a pessoa poder organizar a sua vida. Pode ser prorrogado? Pode. Isso vai ser avaliado por uma equipe técnica, de assistentes sociais, de psicólogos. E até Rodrigo Perpétua, a secretaria já faz isso. E eu sei que faz. Já acolhe. Mas a gente tem que tornar lei. Quando a gente não torna lei, nada impede que amanhã assuma um carrasco a Prefeitura de Caruaru e várias atividades que na canetada a gente resolve que não é lei, mas que você está dentro das normas, né, que não sejam feitas. Quando você torna lei, você garante uma política de governo. Vamos lá. Um requerimento 3.239, que trata do anteprojeto de lei que dispõe sobre o sistema do censo e inclusão e o cadastro de inclusão para a identificação do perfil socioeconômico das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no âmbito do município de Caruaru. Esse é fundamental. Esse aqui vai ser um boom na vida da pessoa com deficiência, porque você vai ter um melhor aproveitamento do recurso que vai ser investido na pauta. Por quê? Porque você vai saber quantos cegos, quantos surdos mudos, quantos cadeirantes, quantos autistas, quantos downs, quantas pessoas com mobilidade reduzida. A gente tem como mapear isso, e é baratíssimo o custo, porque nós já temos esses dados
no MEC, na Secretaria da Educação, no SUS, porque eles fazem terapia, e no SUAS, por conta do LOAS. Então, o que é que a gente quer? O cruzamento dessas informações. Não inventamos a roda, o Censo de Inclusão já é realidade em várias cidades no Brasil e servem para uma melhor e eficaz aplicação do recurso público. E um dos princípios que balizam a administração pública é a eficiência. Eu fiquei muito arretada quando esse projeto foi barrado. E ele foi com parecer jurídico do professor Jean Grunberg, mas são águas passadas. Vamos para frente. O requerimento 2.869, que dispõe sobre o reconhecimento de como atividade extracurricular a prática da capoeira a ser difundida nas escolas da rede municipal de ensino em Caruaru. E aí eu, como capoeirista que sou, né, foi um dos meus primeiros projetos quando eu me comprometi com o povo da capoeira. Já existe em várias cidades do Brasil e não é obrigatória, é uma disciplina extracurricular, que vai, inclusive, agora tem o projeto que começou agora há pouco, Afroalfabetizando, que vai trabalhar a cultura afro, que é a Lei 11.600, me deu... Então é sancionada já. 11.645, que já existe há mais de 13 anos. E esse projeto ajudaria muito a implementar essa parte cultural. O requerimento 2.668, que acrescenta o item absorvente higiênico feminino na lista de produtos da cesta básica da assistência social. Tem a cesta da assistência, a gente botaria lá o absorvente também. Não estou falando da escola, porque na escola... Gente, e o povo que não está mais na escola não menstrua, não é? A população pobre, as mulheres que são atendidas pelo CRAS, as mulheres periféricas, precisam sim. E não se usa absorvente só por conta de menstruação, não, minha gente. Tem várias outras situações de incontinência urinária, da questão até de incontinência anal, por conta de doenças graves, que as pessoas não falam sobre isso. E que a cesta da assistência deveria ter esse item fundamental. Já existe em outros lugares. Bom, enquanto os mais importantes eu destaco esses. Agora, nós fizemos 16 pedidos de audiências públicas, nós fizemos 94 indicações, lembrando que muitas questões que foram encaminhadas aqui na cidade de Caruaru foram nas nossas audiências públicas, que a partir da chegada do prefeito Rodrigo Pinheiro, começou a mandar um representante da prefeitura, né, do município. Porque o que é que adianta a gente debater sem o executivo estar ali? Então, a gente agradece, porque é importante, a atividade parlamentar é uma das prerrogativas, fazer audiência para debater, deliberar sobre aquela pendência, aquele problema que precisa ser resolvido. Quando você negligencia isso, é muito complicado. 94 indicações, 37 projetos de lei, sendo, quando eu falei dos 11, aqui foi só em 2022. Ao todo foram 37 projetos, 5 foram aprovados, quer dizer, eu já tenho 5 leis aqui no município, fico muito honrada, de nossa autoria. 10 estão aguardando parecer jurídico. E 22 nós fizemos o pedido de retirada por conta dos problemas que eu coloquei aqui, que nós vamos reformular dos vícios de iniciativa. 13 projetos de decreto legislativo, 108 ofícios encaminhados a várias secretarias com pedidos, 2 comunidades atendidas pelo projeto Batuque Inclusivo, que é o CEPA, lá na Vila Parinácio de Salgado, ações comunitárias da sopa de Seu Honório, que é lá no Novo Mundo, a gente tem uma sopa solidária há mais de 3 anos. Como é o nome da sopa? Sopa solidária. Não. O projeto outro? Batuque Honório. Seu Honório, que é a liderança comunitária do bairro Novo Mundo. Ele é um líder comunitário. Ele é uma liderança. A gente já entregava o pão lá. E aí eu continuei, porque o pessoal, ela se elegeu. Não, tá, eu tô lá no Novo Mundo, na Associação de Moradores, com nossas ações. E fora os bazares que a gente faz de vez em quando. Dos 37 projetos de lei, 4 são lei, né? E sempre na perspectiva do diálogo com o nosso plano de vereança. E queria registrar aqui também, enquanto ação comunitária, que você tocou, o projeto Pé na Praça. E o Alto do Moura, a gente tem como meta chegar com o Batuque, inclusive, no Alto do Moura. E é um bairro que eu tenho um carinho gigantesco, um amor muito grande, porque minha mãe, minhas irmãs todas moram no Alto do Moura. E o Alto do Moura é muito carente de ação social. É muito carente. Eu tenho um pedido muito importante de um requerimento que eu pedi a Rodrigo, reiterei, que o CRAS é no Luiz Bezerra Torres, que é no residencial. O Alto do Moura, quando eu era secretária, a gente conseguiu colocar na associação do artesão, na associação do artesão, a ABIMAN, o atendimento do CAD único, uma vez por semana.
Um beijo, Martinha, que era quem tomava conta e auxiliava. Renovação do Bolsa Família, do auxílio emergencial, do LOAS, para dar entrada em benefício, para atualizar o nicho. É uma comunidade pobre. Então, a gente está cobrando que o Alto do Moura, porque não é só o Alto do Moura. Quando você bota um ponto do CAD único no Alto do Moura, você atende Alto das Sete Luas, Mestre Vitalino 1, Mestre Vitalino 2, Che Guevara. É todo um conglomerado de comunidades que tem ali e que precisam ser assistidas. É um pessoal, você falou aí na comunidade lá de Che Guevara, né, o movimento dos trabalhadores sem teto, que tem uma relação com você também, porque você também tem essa relação com os movimentos organizados. Exatamente, tem uma relação. Fui abrir a Secretaria de Políticas para Mulheres, para a Marcha Mundial de Mulheres, para a UBM, a União Brasileira de Mulheres, a UNegro, para o Movimento Sem Terra, para o Movimento Sem Teto. Porque eu não entendo como é que a gente caminha na política pública sem dialogar com os movimentos sociais. Se todas as grandes leis importantes que impactam a nossa vida foram frutos das lutas dos movimentos sociais. E para fechar, a gente tem aprovado em Caruaru a Lei 6.778, de 1 de junho de 2022, que dispõe sobre a proibição de homenagem a escravocratas ou condenados com sentença transitada em julgado pela prática de crimes contra direitos humanos, exploração do trabalho escravo, racismo e injúria racial, ou eventos históricos ligados a essas práticas no âmbito da administração direta ou indireta. Lei 6.815, que acrescentou o inciso 10, a linha A e B, ao artigo 3º de uma lei que já existia, a 6.039, que institui a Semana Municipal do Idoso e obriga a campanha de enfrentamento às fraudes e abusos financeiros a idosos e dá outras providências. É uma coisa horrível. Nossos idosos são vítimas de fraude nas suas aposentadorias e pensões todos os dias. E a gente tem que obrigar as instituições financeiras a fazer esse trabalho de prevenção. A Lei 6.717, que institui medidas de prevenção e enfrentamento à importunação sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no município de Caruaru. Essa aqui é importantíssima. Eu estou cobrando a campanha dessas leis. Não adianta ter lei, não tem campanha, a população não sabe. A campanha tem que ser feita pela prefeitura. A Secretaria de Políticas para Mulheres não fez uma campanha sobre a lei da importunação sexual. Quando era secretário da Mulher, Daniel Finizola era vereador de oposição. Aí, ele recebeu dos movimentos sociais a demanda da lei Parada Segura para Mulheres. E foi ele o propositor do horário, né? Do horário dos 8 da... Foi uma lei importantíssima. Parabenizei Daniel. Daniel foi para a Secretaria da Mulher palestrar sobre a lei dele. A gente pegou, mandou fazer panfleto. Gente, eu sou vereador de oposição, mas a política para a mulher é suprapartidária. Porque na hora da violência, é vítima de violência a pobre, a rica, a preta, a branca, a que mora na zona rural, a periférica e a que mora também nos castelos de diamante, entendeu? Então, isso é uma visão pequena da política pública. Também aprovamos a Lei 6.877, que institui o Dia do Profissional de Dança e cria a Semana Cultural da Dança em Caruaru e de outras providências. Fizemos 56 emendas. E não fizemos mais, porque o Rodrigo pegou minhas emendas e botou dentro da lua. Senão tinha batido 100, né? Tinha passado 100 emendas. Mas somente 9, a LDO, que somam 42 metas, foram incorporadas esse ano. Todas, são todas, viu? Todas as nossas emendas foram incorporadas ao PPA, ao Plano Plurianual e à LOA de 2023. Então, a gente está... As áreas educação, esporte, saúde, lazer, sistema de garantia de direitos, desenvolvimento rural, economia criativa, cultura, turismo, ordem pública, serviços públicos. E assim eu presto conta do meu mandato. E peço a você que está assistindo esse podcast, que hoje com rede social, você só não acompanha a vida legislativa do município, você só não acompanha a vereança do seu vereador, da sua vereadora, se você não quiser. Um dos problemas do Brasil é que a gente chega na eleição seguinte sem saber o que foi que o nosso candidato fez. O nome disso que eu estou fazendo aqui é accountability, ou accountability. Isso é muito comum nos países com a democracia constituída e fortalecida, como os Estados Unidos. Então, o legislador, ele tem que prestar contas, fazer a sua accountability, para que o eleitor avalie se vale a pena ou não, novamente, garantir o voto àquela pessoa. E veja que são mais do que números, né? Com essa amplitude e profundidade, realmente traz resultado na vida das pessoas. Com certeza. E assim, é porque aqui a gente tem que fazer um resumo, mas no dia a dia a gente sabe
enquanto assessoria, quanto impacto, às vezes, quantas vezes minha equipe já acompanhou mulheres no hospital, na maternidade, para situações de. Então, assim, vai daquela atitude que a gente tem que intervir diretamente a um telefonema que a gente dá e que se consegue uma vaga numa creche, uma vaga. E tem todo um repertório de lutas pela população, que eu me sinto muito honrada em trabalhar com uma equipe que vislumbra essa emancipação do outro a partir das nossas ações. E como você avalia o governo de Rodrigo? Como você está vendo? Tá bom? Como é que Não, o Rodrigo está numa luta grande. Eu apelidei, ele recebeu uma herança que não foi fácil. Né? E está caminhando bem. Primeiro ponto que eu digo, se eu pudesse pontuar, no que é que ele tem sido melhor que na questão deliberativa, que é fundamental para a democracia. No reconhecer a importância dos movimentos e do poder legislativo no momento do diálogo e da construção das políticas. Né? Mas, assim, tem muita coisa ainda para a gente caminhar. Eu acho que, claro, eu faço uma avaliação positiva. E eu até brinco que Fagner, um dia desse aí, foi para a tribuna falar que saiu uma matéria, que eu não sou uma pessoa muito de responder. Olha, se a gente for responder tudo aquilo que falam da gente, a gente vai perder a paz interior. E eu não me permito perder minha paz interior, porque eu tenho muito problema para tomar conta. Isso aqui é um pedaço da minha vida. Eu dou conta de uma penitenciária, de um atendimento gigantesco na penitenciária. Né? Eu coordeno o projeto de adoção jurídica de cidadãos presos, coordeno envelhecer no cárcere, coordeno pró-endividados, dou aula. Então, assim, eu estou vereadora, eu sou professora. Então, há coisas assim que eu prefiro não perder minha paz. Não tem mais oposição em Caruaru. Tem oposição em Caruaru. Agora, uma coisa é uma oposição, é só você ver. Quem diz isso é porque não lê, não conhece teoria democrática. David Held, né? Entre outros, Bobbio. Né? Então, nos países que têm uma boa tradição democrática, a oposição, ela é uma oposição que trabalha no trato do diálogo. E a gente invoca Habermas, da deliberação. O prefeito liga perpétua, vem aqui, não sei o quê. Então, nós vamos fazer a composição. Como é que se organiza? Na justiça. A justiça restaurativa é baseada em quê? Existe um conflito, existem partes antagônicas. Ali tem um mediador que senta e a gente vai chegar a um denominador comum. E é assim a construção. E não um enfrentamento permanente. Quando é que você tem um enfrentamento permanente? Quando não tem escuta. Então a outra pessoa fecha a porta do executivo, fechando todas as secretarias, não dialogando, não discutindo absolutamente nada. E aí, claro, que você vai fazer como? Né? Ele, ao contrário, tem conseguido fazer essa caminhada. Eu desejo sucesso. E se tiver de mexer na secretaria, mexa. É o conselho que eu dou. Né? Se a coisa não estiver andando, e eu acho que a Câmara de Vereadores é um termômetro muito bom. A coisa não estiver andando, não anda, e toda semana batem na mesma tecla, vá lá e mude. E mude mesmo. Porque a população, o bem comum tem que ser o termômetro do gestor. Se a pessoa está descontente permanentemente, se o problema não se resolve, e às vezes não é nem o secretário, terceiriza, e lá na ponta o que está lá não faz ou não é prioridade para ele. Então, gerir é uma tarefa bem desafiadora. Eu desejo ao prefeito boa sorte, acho que faço uma avaliação positiva, mas não deixo de dizer que ainda tem muita coisa para andar. Tanto é que eu citei aqui eu citei a infraestrutura da cidade, eu citei as estradas rurais, eu citei os problemas da educação, o problema dos salários dos servidores da saúde, e aí eu coloquei pontos que realmente a gente precisa melhorar, mas eu sou uma eterna otimista. E a sua expectativa para o próximo governo de Raquel Lira? O que eu disse na entrevista com o Marco Aurélio Freire, na Rádio Cidade, eu desejo tudo de bom. Eu não sou aquela pessoa quanto pior, de forma alguma. Não votei em Raquel, em virtude dos caminhos que acompanha a minha vereança. Fui injustamente destratada nas redes sociais. Não respondi. Aqueles que atingiram minha honra estão sendo processados na justiça, porque a nossa ruptura se deu no momento em que as emendas para melhorar a vida da população de Caruaru foram jogadas na lata do lixo. Olha a atitude de Rodrigo agora. Não foi só comigo não, viu? Foi comigo, foi com Fagner, foi com Anderson, né? Foi com todo mundo. Então, assim, é dialogar. O que é que eu desejo? Que essa perspectiva decisionista
que está escrito, eu não criei não, isso é uma teoria da democracia. Eu estudei muito ciência política para essa perspectiva mude. Então a Alep tem bom, assim como aqui, tem vereadores e vereadoras bons, tem um parlamento legal, que dá para dialogar, que dá para conversar, que valorize, né, a importância do poder legislativo, valorize o diálogo com os movimentos sociais, com os sindicatos, com as associações, que tenham trato deliberativo na construção e na condução da política pública. Aí vai ser um gol de placa. E a sua expectativa para o governo Lula? Muito boas, porque nós já vivenciamos 8 anos do governo Lula, né? 8 anos em que uma política foi construída pensada e pautada justamente nas vulnerabilidades sociais. O Brasil saiu do mapa da fome, do mapa da pobreza, a gente teve um ganho significativo em saúde, em educação, em ciência e tecnologia. Então, a nossa expectativa é que a gente consiga sair da vala. Veja o desmonte das universidades federais, o corte de verba que nós tivemos. A assistência social é absurdo. Nós não temos... eu entrei na assistência no momento em que Temer assumiu e depois o Bolsonaro assumiu em 2018. Então, eu peguei um momento terrível da assistência social. Corte de Bolsa Família, corte de LOAS, corte de tudo. Diminuição de auxílio aluguel, diminuição de recursos para bancar. Porque, ninguém quer ver a população de rua. Mas como é que se trabalha política pública, certo? Para reinserção dessas pessoas que estão em situação de rua sem dinheiro. E a assistência social é uma política cofinanciada. Então, nós vimos cortes para tratamento de câncer, cortes para tratamentos importantíssimos. Foi corte em políticas importantes, como assistência, saúde e educação. Então, a minha expectativa do governo Lula é que essas 3 áreas, assistência social, educação e saúde, voltem a ter a importância que tiveram, porque não existe emancipação nenhuma sem foco nessas 3 áreas. E estamos encaminhando para o final do programa. E tem mais alguma coisa que queira falar? Só desejar às pessoas, né, que se aproximem mais do mundo político, que participem, que exerçam sua cidadania ativa, que entrem no direct. Hoje em dia você tem na mão. A tecnologia nos ajuda muito nessa aproximação. E sugiram projetos de lei. Se não for possível fazer o projeto por conta da lei orgânica, a gente manda para o executivo, que deem ideias, que sejam fiscais da sua localidade, do seu bairro, que exerçam essa que a gente chama de cidadania ativa. Entendeu? Pensar no coletivo é muito bom quando a gente sai do individual. Não é só o seu jardim, né? É a praça, como diz Roberto da Mata, que a gente tem que ter essa visão coletiva do processo. E fique de olho, claro, no nosso mandato. Eu agradeço muito. Fico muito feliz quando as pessoas vão lá, comentam, curtem e respeitem. Acho que nos respeitem quando nós tivermos uma opinião divergente. Eu nunca fui para a tribuna discordar de alguma coisa sem argumentos sólidos. Ninguém nunca me viu berrando aos ventos assim. Por que você voto contra? Porque eu voto contra. Eu não gostei desse papel. Achei que o papel timbrado estava muito feio. Por isso eu estou votando contra. Eu não sou uma pessoa que vou me passar uma professora de direito, não é uma advogada, militante há 26 anos, a subir numa tribuna, a discordar de algo sem um fundamento jurídico. Minha vida é cercada por juiz, promotor, procurador, que é com quem eu convivo na minha faculdade. Então, eu tenho colegas que eu tiro dúvida, eu tenho uma assessoria jurídica boa no gabinete. Então, quando eu discordo de alguma coisa, eu discordo com fundamentos. Eu discordei da venda da minha animal. Eu discordei do aumento da passagem de ônibus. Eu discordei da privatização da iluminação pública. Está todo mundo agora reclamando que Caruaru está mais escuro. Então eu falo com fundamento. Então, respeite mesmo. Você pergunta se você é casado ou casada. Ou tem a pessoa que você mais ama, o pai e a mãe. Você não discorda do pai e da mãe? Por que na política a gente não pode discordar? Veja que coisa absurda. Eu discordo da minha mãe, que é a pessoa que me pariu, que eu mais amo, e ela me dá uma opinião de mãe, não concordo com a senhora. E a gente se respeita. O meu assessor, a minha filha, não concordo com você não. E eu dou a minha... E por que na política a gente tem que viver de lagartixa, não? Mesmo ali, nas nossas entranhas, a gente morrendo, mas a gente tem que ter uma perspectiva... Por que o legislativo tem que ser só a correia de transmissão do executivo? Porque nós não somos o quintal da prefeitura. Não somos o quintal e ninguém nunca vai me colocar no quintal da prefeitura, entendeu? Então, as pessoas que acompanham a política
procurem saber, entrem no SAPL. Eu acho que é tão bom se aproximar. Uma coisa que foi muito boa de estar nesse mundo da política é ver como a vida política do município, a vida legislativa, ela é rica em tanta coisa, né? Então, teve um momento na Câmara mais difícil, teve com os vereadores, tá tão tranquilo, é procurar dialogar. Se você chegar para qualquer vereador e perguntar assim, como é lidar com a vereadora Perpétua, como é o dia a dia com ela, pergunte. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre sorrindo, estou sempre de bom humor. Se alguém achava que ia me ver por conta dos enfrentamentos desequilibrada, eu não me desequilibro. Eu sou do tribunal do júri. então eu vim de uma vida na advocacia criminal. Uma pessoa que não se desequilibra numa delegacia de polícia, cheia de soldado, tipo, 3 horas da manhã para conseguir ter uma pessoa. Um dos exemplos disso, inclusive, foi desde sempre uma relação boa com o vereador bolsonarista, né? Que é o Cabo Cardoso. Você falou agora, pronto. Então é isso, a gente sabe como ver. Cabo Cardoso, eu lembro no dia da posse da gente, que eu olhei para Cabo Cardoso e ele com aquela máscara de Bolsonaro. Me deu um frio na espinha, mas eu sou uma pessoa, apesar de ser, veja só, sou uma pessoa que respeitei os eleitores de Bolsonaro. Você não tem uma fala minha de fiz críticas ao governo, você não me vê falando coisas grosseiras, duras, assim como eu não quero ouvir também. Então, tive uma relação, quando eu me aproximei de Cardoso, um cara arretado, que tem uma visão social, um lutador, tem uma história de vida, de luta, de periferia, de escola pública, muito parecida com a minha, entendeu? Quantas vezes eu pedi recorrer à minha assessora Karine e ela para Cardoso e vice-versa, ele e a gente, pra gente socorrer mulheres em situação de violência de madrugada, criança vítima de espancamento, criança vítima de estupro, né? E a gente criou no território de Caruaru, nas lutas locais, estamos juntos, nossas perspectivas ideológicas são totalmente conflituosas, né? Eu até brinco com ele, mas eu fiz uma foto com ele fazendo a arminha, meu Deus do céu, e eu fazendo lulinha lá, e assim a gente segue. E quem achava que ia ser, aí ele disse que disseram a ele, olha, o senhor vai ver, o senhor vai enfrentar lá uma comunista. Perpétua Dantas, assim, eu poderia dizer que é um dos meus melhores amigos na Câmara de Vereadores. Muito bom, né? E é com isso que a gente vai encerrando, sabendo o que é política de verdade, que é conviver, discordar em alguns pontos e seguir o principal, que é o melhor para a população. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigada.